Estamos relembrando a morte de Edson Luiz, um estudante que foi assassinado logo após o golpe de 1964. Ele estudava no Rio de Janeiro, era um nordestino e estava almoçando, fazendo as suas refeições no restaurante Calabouço. Ele não era um militante, não era um guerrilheiro, não participava de nenhum partido político. Era simplesmente um estudante que estava lá almoçando no restaurante Calabouço. A polícia carioca invadiu, polícia militar, truculenta como sempre, e disparou vários tiros, um deles pegou em Edson Luiz, que não estava ali fazendo nenhum tipo de política nem nada. E foi um estudante assassinado. Ocasionou uma comoção muito grande em todo o Brasil, assim como aconteceu recentemente com Marielle, né, no golpe, já no segundo golpe que nós estamos atravessando. Olha só o que está acontecendo com o nosso país. Nós já estamos com 2 golpes acumulados em menos de 100 anos, menos de um século. Já tivemos em 1964. Um pouco mais de 52 anos depois, temos o golpe de 2016. E também temos o assassinato de Marielle. Mas esses 2 assassinatos também não foram os únicos. Não, não foram. Esses são os mais visíveis, que foram assassinados publicamente. Porque nos porões da ditadura muita gente morreu. Nesse golpe de 1964, 436 pessoas morreram. Dessas 436 pessoas assassinadas em tortura, muitos corpos foram escondidos, ocultados, que é um crime hediondo. É um crime internacionalmente considerado um crime hediondo, esconder cadáveres. E a ditadura militar de 64 fez isso. Fez com 167 desaparecidos, que até hoje não se encontra mais. Aqui em Criciúma, nós temos um garoto daqui, João Batista Rita, em Santa Catarina, em Erval do Oeste, que antigamente pertencia ao município de Joaçaba. Trata-se de Paulo Stuart Wright, um deputado estadual que também foi preso, torturado até a morte. O corpo não foi entregue à família e a ditadura também nunca assumiu de ter prendido e matado e escondido o corpo de Paulo Wright. Assim isso aconteceu muitas vezes nesse período. É por isso que nós temos que ter muito cuidado para não querer mais uma intervenção militar no nosso país todo, porque os militares eles são dominados por uma ideologia fascista de querer conservar o velho mundo pela violência. Eles não querem dialogar, eles não querem estudar, eles querem conservar o velho. E justamente esse conflito entre o novo e o velho é que acontece muitas vezes esses assassinatos, essas mortes. Por quê? Por quê? O que é a contradição entre o velho e o novo? É que o nosso mundo, principalmente as nossas sociedades humanas, elas sempre se deparam com essa contradição que leva ao crescimento. O velho desaparece, por exemplo, um bebê nasce, ele é um novo, ele se desenvolve, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, mas ele depois de adulto, ele vai ficar adulto, ele vai envelhecer e vai ter que morrer para dar lugar ao novo. Isso acontece na nossa sociedade, são certas coisas que envelhecem na nossa sociedade. Por exemplo, o que é que envelhece? O capitalismo já foi o novo em relação ao sistema feudal. O capitalismo avançou bastante, foi revolucionário, fez a humanidade dar saltos impressionantes. Mas hoje, agora, nesses dias, nesses anos atuais, o capitalismo está sendo um entrave no desenvolvimento social. Existe uma nova opção de formarmos uma nossa sociedade, que é o socialismo, e tem gente que acha que o socialismo é melhor do que o capitalismo. Então vamos discutir, vamos conversar, vamos fazer história, vamos estudar história, porque nós já temos, a humanidade já tem um acúmulo de informações sobre o sistema socialista, que é o que eu vou mostrar para vocês. E no caso aqui, a Marielle era uma militante socialista, ela também defendia o socialismo, ela também defendia os direitos humanos, estava trabalhando na prefeitura, na Câmara, lá do Rio de Janeiro, para atender inclusive as famílias dos policiais assassinados.
A gente gosta dos policiais assassinados? Não, de jeito nenhum. E por que que eles são assassinados? Porque eles entram em contato com os bandidos, torturam os bandidos, fazem coisas horríveis como fizeram com a gente, presos políticos. Eles não vão respeitar melhor um bandido do que eu, por exemplo. Eles vão tratar igual, vão torturar igual ou pior. Né? Ou pior. E depois que um bandido sai da cadeia, ou ele deixa um filho, ou ele deixa um irmão, ou ele deixa outro, e ele então pede, mata fulano, para me vingar das torturas, dos maus tratos que eles fizeram comigo. Esta é a grande contradição entre os policiais e os marginalizados. E também a gente poderia discutir por que que uma pessoa vira bandido. Ele nasce bandido? Não nasce. Ele não nasce escrito aqui na testa que ele é bandido e que vai ser um bandido. Não existe isso de estar no nosso sangue. Todos nós nascemos com uma folha em branco quando somos bebezinhos. E o que é que acontece? A gente simplesmente é formado na nossa convivência social. Então, a convivência social tem que ser através de escolas, de creches, bem no maternal. Creches, jardim de infância, depois a escola, os períodos de aprendizado. Mas a gente tem que ter apoio, amparo e carinho, porque todos nós precisamos de carinho e de atenção. Nós não somos bichos, não somos autômatos. Se nós somos criados como bichos, com selvageria, nós vamos reagir como bichos. É essa questão da marginalidade que precisa ser discutida e a polícia não quer discutir, nem o exército quer discutir, nem os fascistas não querem discutir, mas nós temos que discutir a questão da violência e a questão por que existe a marginalidade. No sistema socialista, essa questão da criminalidade já diminui bastante, porque a população toda recebe uma atenção do Estado. Recebe desde que nasce, desde bebê, mesmo se não tem, se a mãe não quer, jogou no lixo, mas a criança é recolhida por pessoas profissionais do ramo que vão cuidar com carinho, com amor, com atenção daquelas crianças. É isso que falta aqui no sistema capitalismo. Como tudo é dinheiro, só se ama o dinheiro, não se ama as crianças abandonadas. É essa a grande diferença entre um sistema e outro. Mas voltando ao nosso assunto, então eu estava mostrando as contradições que existem dentro da sociedade. É o choque entre o velho e o novo. O velho não quer desaparecer. Então as pessoas que insistem de não discutir uma mudança de sistema, de sociedade, de convivência, elas têm que defender o velho com a força, com a violência, porque ela não tem mais argumentos. Vamos nos reportar à Grécia Antiga, quando apareceu o regime democrático criado na Grécia Antiga, mas aquela democracia da Grécia era baseada em quê? No trabalho escravo. Então era uma democracia capenga, porque os escravos estavam excluídos da democracia grega. As mulheres estavam excluídas da democracia grega. Então precisava se discutir uma nova forma de democracia. Nós não temos que repetir a democracia da Grécia Antiga, de jeito nenhum, porque para nós hoje ela não nos serve. Passamos para a democracia burguesa, só que a democracia burguesa também não nos serve inteiramente, porque muitas pessoas são excluídas. E é por isso que eu coloquei até aqui para a gente estudar a questão política, uma questão política da exclusão social e da inclusão social. Ou seja, ou nós fazemos um governo para incluir todo mundo que vai ser beneficiado por esse governo, ou nós excluímos. Na medida que nós excluímos, vai se criar bandidos. Vai. É inevitável. É por isso que temos bandidos desde a escravidão, desde o feudalismo, até passando o capitalismo, e no socialismo a tendência é desaparecer, e desapareceu com a União Soviética também, e no leste europeu também diminuiu bastante a criminalidade. Não desapareceu por completo, porque tem crimes passionais também, que aí já é de outra alçada, não é uma questão econômica. Bom, o velho e o novo, eu coloquei aqui várias contradições, que é capitalismo e socialismo, que está em discussão hoje. Trabalho escravo e trabalho cooperado também está em discussão hoje. Por que eu sou obrigada a trabalhar assalariadamente? Por quê? Se eu não quero. Se existe outra forma, existe o trabalho cooperado. É uma cooperação de trabalhos.
Eu trabalho conforme a minha capacidade, recebo conforme a minha necessidade. Este é um princípio. Pode ser interessante. Então vamos discutir isso? Não hoje. Entre colonialismo e independência nacional também foi uma contradição muito grande e ainda é no mundo de hoje, que a nossa sociedade ainda tem colônias e essas colônias querem se ver livre de uma opressão externa, de uma dominação externa. Então travam a sua luta de libertação nacional para conseguirem a sua independência, como isso aconteceu aqui no Brasil. A gente lembra, tivemos um mártir dessa luta que foi Tiradentes. O imperialismo e uma soberania nacional é outra contradição. O que é o imperialismo? É mais ou menos a mesma coisa que o colonialismo, ou seja, uma dominação de fora para roubar nossas riquezas. O que Portugal vinha fazer aqui no Brasil? Com seus navios, eles pegavam as nossas riquezas, botavam no navio e levavam para fora, porque eles dominavam aqui a terra. Dominavam através de quê? De uma força armada. Os governadores eram todos nomeados por Portugal. E era assim que funcionava, e os nacionais não tinham absolutamente poder nenhum para dar qualquer tipo de palpite, porque vinha tudo lá da coroa portuguesa. Não era assim que funcionava? Todo mundo estudou isso, né? E a questão da guerra e da paz, que também é outra contradição. O que é que nós vamos discutir sobre guerra e paz? Vamos discutir o armamento? Quanto que a humanidade gasta de horas de trabalho, matérias-primas, uma porção de coisas que são utilizadas para a fabricação de armamentos. Ora, para que se destina uma arma? É para matar alguém. A arma é feita para matar alguém. Para que é construída uma bomba? É para explodir lá na cabeça dos outros. Na minha, não. Na cabeça dos outros, sim, pode. Uma bomba vai o quê? Destruir uma ponte, que deu trabalho para aquelas pessoas fazerem uma ponte, vão ter que fazer tudo de novo. Vão destruir uma faculdade, uma universidade, joga uma bomba em cima, acaba com tudo, acaba com o hospital, acaba com residências, acaba com as indústrias, com as fábricas, com a economia daquele país, através das bombas. Para quê? Para eu dominar aquele outro país. Vamos parar com isso? Vamos acabar com as guerras de dominação? Isso aí já é coisa velha, isso aí tem que ir para o passado. Eu não vou mais querer me orientar para a indústria armamentista. A indústria armamentista é uma coisa, de certa forma, até quando a gente pensa bem, parece ser uma coisa absurda. Absurda a gente gastar tanta coisa, tanto em armas, para vender armas, porque as armas dão lucro. É por isso que tem tanto tráfico de armas. Olha só quanta coisa que a gente iria abolir se a gente também tivesse essa questão da guerra e da paz solucionada. Infelizmente não temos. Infelizmente nós não temos políticas públicas que deem conta de evitar que as crianças se tornem marginais e bandidos. Então tudo isso tem que ser discutido politicamente. E é desse conflito de ideias que surgem então os assassinatos. Quando as pessoas não têm argumentos para se defender, elas querem impor a sua maneira de pensar o mundo, impor as suas ideias. Então vem um conflito insolúvel, então eu apelo para a violência matando o meu oponente. Só que isso não adianta nada, porque mataram Tiradentes em 1792, 50 anos depois, em 1822, o Brasil foi independente. Quer dizer, declarado independente pelo príncipe português, que não foi uma independência lá muito, muito boa, mas aconteceu. 50 anos depois da morte de Tiradentes, o que adiantou sacrificar Tiradentes, enforcar, esquartejar seu corpo e pendurar nos postes lá em Minas Gerais, na estrada que levava a Vila Rica? Ele ficou com a cabeça espetada lá durante muito tempo. Os seus membros esquartejados ficaram nos postes lá da Sociedade de Minas Gerais. Para quê? Essa violência toda. A sua casa foi demolida, a casa de Tiradentes foi demolida, e o chão da sua casa foi salgado. Colocaram sal no chão, na terra, onde estava edificada a casa de Tiradentes. Para quê? Para que ali não nascesse nenhuma erva, uma graminha, que seria uma luz de liberdade, um anseio de liberdade, um anseio de dependência.
Naquela época era essa contradição posta entre o velho e o novo. O que era o velho? Era o sistema colonial que nós tínhamos aqui. Qual é que era o novo? Era a ideia de independência. E o conflito entre essas ideias resultou na morte de Tiradentes. E foi abortado aquele movimento que ele fez, mas depois, 50 anos depois, era impossível segurar, e o Brasil foi um dos últimos países a ter essa sua luta pela independência. Foi um dos últimos países, um dos mais atrasados. Era isso, então, sobre essa questão. Nós queremos também, lutamos por um mundo sem fronteiras. Por que nós temos que ter fronteiras? A partir dessa cerca, não, tu não entra mais, porque aqui é minha propriedade. É minha. É? Até quando? Desde quando? Isso é interessante da gente conversar. Então, nós temos o seguinte. Vimos aqui nesse outro quadro a questão das contradições que nós sofremos dentro da nossa sociedade. E elas resultam em golpes. Isso tem mais também que ver por da onde surgiu a questão do socialismo, a discussão entre socialismo e capitalismo. Vamos ver como era o mundo, o que aconteceu no mundo, no nosso mundo, que agora está pequeno, é quase só uma aldeia. Em 1914 a 1918, houve a Primeira Guerra Mundial, coisa terrível que a humanidade viveu, matando cerca de 15 milhões de pessoas. 8 milhões de soldados e 7 milhões de civis foram sacrificados na Primeira Guerra Mundial. Por que travaram a guerra? Porque existia a Alemanha, que chegou tarde no sistema capitalista. Ela desenvolveu o seu capitalismo já tarde. A Inglaterra já estava bem mais avançada, bem mais adiantada. A França também. E a Inglaterra e a França tinham colônias na Ásia, no Oriente. E a Portugal e Espanha também já tinham nas Américas, na África também. E a Alemanha não tinha colônias, não tinha o suficiente, ela precisava de matérias-primas para o desenvolvimento da sua indústria. Para Hitler, ele dizia que era questão de vida e morte para a Alemanha, a questão de ter colônias. Como o mundo é redondo, como o mundo é finito, então tem que haver o quê? Tem que fazer guerra para eu tirar a colônia de quem tem. Quem tinha a colônia era a Inglaterra e a França. Então, o Hitler fez aquela guerra para conquistar colônias e fontes de matérias-primas para a sua indústria, que estava indo muito bem. Só que o que aconteceu nestes anos de guerra? A Rússia era um dos países capitalistas que se envolveu nessa Primeira Guerra Mundial. Mas a Rússia tinha contradições profundas. Ela era governada por um sistema de tsar, era o tsarismo, era um império, eles eram imperadores e oprimiam muito o povo. O povo vivia na pobreza e o imperador e a sua família viviam num fausto, num luxo muito grande, né? E a pobreza graçava na agricultura. E 80% da população da Rússia era agricultores. E eles é que trabalhavam para sustentar todo aquele luxo, aquele fausto da realeza. Ou seja, a Revolução Francesa não tinha ainda chegado na Rússia. Chegou assim, já no final dos tempos, começou a haver uma industrialização na Rússia. E isso aguçou as contradições, porque muitas pessoas foram deslocadas do campo para vir para a indústria nas cidades, principalmente mulheres. E as mulheres tinham que cuidar da família, cuidar dos seus filhos e cuidar do trabalho nas indústrias. E com muita pobreza, trabalhando num sistema de 15, 16 horas por dia, que era como funcionava o velho sistema. Depois é que a humanidade, conseguiu mudar para 8 horas de trabalho, uma jornada de trabalho por 8 horas.
E o socialismo com a Rússia, a União Soviética, né, no caso, ela estava tendo uma jornada de trabalho de 7 horas a partir de 1930 e alguma coisa. Já era 7. Durou todo o tempo de que durou a União Soviética, essa jornada de trabalho ficou em 7 horas, com muito tempo se pensava também de diminuir para 6 horas por dia, porque é possível. É possível que as pessoas, mesmo na agricultura, trabalhem menos para quê? Para ter um descanso, para ter um momento de lazer, para aprender alguma coisa a mais, realizar um desejo artístico, por exemplo. É possível, isso é importante também para as pessoas. E nós podemos, com as máquinas que nós temos hoje, em vez de pegar essas máquinas para produzir balas e produzir metralhadoras, fazer tanques e aviões, vamos fazer maquinários para aliviar o trabalho humano. É isso que a ideia anticapitalista discute, mas o capitalismo não aceita porque ele quer lucro para o capitalista. Para o capitalismo, o mais importante é o lucro, é o dinheiro, é a conta bancária. Já no sistema socialista, o mais importante é o ser humano, é o que beneficia as pessoas através do nosso trabalho, porque quem trabalha é o povo, e o povo merece receber de volta tudo aquilo que ele faz, que ele realiza. Então, o que acontece aqui? A Rússia, sofrendo essas contradições todas, ela também questiona o tipo de sociedade que ela estava vivendo. E ela discute e acha que o sistema socialista pode resolver o problema da exploração do trabalho, por exemplo, o problema das mulheres. E então eles estudam e formam um partido e levam isso para discussão com as pessoas e conseguem vários adeptos, até que fica uma força bastante grande. E essa revolução socialista acontece na Rússia e é formada o que? A União Soviética. Mas o que eu quero ressaltar aqui não é tanto fazer a descrição da Revolução Russa, mas sim eu quero ressaltar aqui que a Primeira Guerra Mundial teve como consequência o aparecimento de um novo sistema de convivência, um novo sistema que foi o sistema socialista. Ele veio como consequência da Primeira Guerra Mundial. Porque depois, na Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter outros países, principalmente o leste europeu, como Polônia, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Albânia, Bulgária, Alemanha Oriental, e a divisão da Coreia. Depois aparece a Coreia do Norte, em 1948, que também é socialista. Em 1949 aparece a China comunista, que também faz a sua revolução socialista. Em 1959 nós temos Cuba socialista. Mas tudo bem, aqui já foi depois da Segunda Guerra Mundial. Mas essa mudança também acontece dentro são as contradições da Segunda Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial apareceu a Rússia socialista e foi criada a União Soviética, a primeira experiência duradoura da humanidade. Não foi a primeira experiência socialista, porque houve a Comuna de Paris, quando os operários em Paris tomaram a capital, Paris, mas foram derrotados pelas forças do rei, né, do rei Luís, que chamou seus generais para assassinarem todos os trabalhadores de Paris que imaginaram poder um dia subir ao poder, né? E assim eles foram. Houve uma matança muito grande e essa experiência acabou em 1871, na Comuna de Paris. Foi isso que aconteceu. Então a União Soviética já não é a primeira experiência, mas é a primeira vez que ela consegue formar um Estado e que dura um bom tempo. Não chegou a 100 anos, né? Mas quase, foi de 1917 até 1991. Eu queria mostrar aqui como as consequências de duas guerras, isso muda o mundo, quando os países capitalistas estão lutando entre si por mercado, por ganância, por tirar do outro, por dominar o território um do outro,
começa a surgir lá no meio de toda aquela discussão, de toda aquela movimentação, surge uma outra coisa, surge um novo. Isso foi assim que surgiu o sistema socialista na União Soviética. E aí surge nessa época o fascismo, que eu acho muito necessário que a gente estude agora aqui no Brasil, porque está havendo o renascimento do fascismo. O fascismo está reaparecendo como ideologia, e a ideologia da violência é a ideologia da intolerância. Eu não aceito o que o outro pensa, então eu mato esse outro, porque eu discordo dele. Ele não pensa igual a mim, então ele merece morrer. Essa é a ideologia do fascismo, que nasceu com Hitler. Aliás, fascismo é da Itália, né? Mas foi bastante utilizada também como método de tratamento pelos nazistas, né? A ideologia nazista também, que é dessa época, os dois fazem aliança junto com o Japão, a Alemanha, Itália e Japão, e formam os países do eixo e que vão fazer a guerra com o mundo para pegar as colônias. O Japão tenta guerrear com a China. Na medida que nós tínhamos a guerra na Europa e que todo esse leste europeu depois passa a ser socialista também, lá na Ásia, o Japão estava invadindo a Coreia e invadindo a China. E como resultado daquela luta de libertação nacional da Coreia e da China, que eles expulsaram os japoneses, e eles ao mesmo tempo fizeram também a sua revolução socialista, como já tinha havido um exemplo da União Soviética em 1917. E aí é que nós temos, então, a divisão da Coreia em 48, em 45, a Coreia é dividida, ela é dividida, né? Em 1948 é que ela faz uma constituição e se declara socialista. Em 1949, a China, como resultado da guerra, porque a China estava guerreando contra os japoneses, que assim como os nazistas e fascistas, a Alemanha e a Itália invadiram a Europa e dominaram vários povos e países, da mesma maneira o Japão, ele queria roubar todo o território dos chineses, queria ficar para eles. Como? Dominando o povo chinês. É uma guerra terrível. O povo chinês fez coisas incríveis, né? Quando a gente estuda essa guerra de libertação dos chineses contra os japoneses e depois a guerra para o socialismo, também feita pelos chineses, até conseguirem o poder na China e conseguiram, então, criar uma República Popular da China. E também fez a sua Constituição Socialista. Em Cuba, nós já temos em 1959 a Revolução Cubana, que também é de caráter socialista, e temos também o Vietnã, que foi uma revolução de libertação nacional contra a França, que a França colonizava o Vietnã e toda a Indochina. Então, todos aqueles povos fizeram uma guerra de libertação contra a França. Os Estados Unidos foi lá ajudar, conseguiram vencer os franceses, mas os Estados Unidos não queriam mais sair de lá. Se intrometeram lá e queriam ficar. Aí começa também uma luta para se livrarem dos Estados Unidos. Porque o Vietnã, no embalo da sua luta de libertação nacional, ele também fez uma luta pelo socialismo, uma revolução socialista. E os Estados Unidos, como é uma nação imperialista e capitalista, ele não podia admitir que mais um país iria se tornar, que seria no Vietnã, que iria se tornar socialista. Eles não admitiam. E houve a divisão do Vietnã em dois também, como foi dividida a Coreia. No paralelo 17, parece. A Coreia era o paralelo 38. E no Vietnã parece que era o paralelo 17. Pode ser que eu esteja enganada. Em dois países, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que existe até hoje, não foram unificadas. Mas o Vietnã conseguiu, através da sua luta, derrotou os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram que sair de lá, porque não tinham como vencer aquela guerra, tiveram que se retirar, né, praticamente derrotados, e o Vietnã se unificou e formou um país, desde então socialista, desde 1975.
Bom, com tudo isso, essas contradições todas entre países capitalistas, imperialistas e países socialistas, países que lutam como colônias para se defender de uma opressão estrangeira, o que acontece então, né? Acontece que tudo isso gera depois uma guerra fria, porque as pessoas travam essas lutas todas, mas nem tudo fica bem, porque tem gente que concorda, mas tem gente que não admite perder. E quem perdeu suas colônias não estava gostando nadinha, nem um pouquinho. A Inglaterra perdeu a Índia, perdeu a Líbia, perdeu o Egito, perdeu o Iraque, a França perdeu Marrocos, perdeu a Argélia. Foram muitas colônias perdidas. E em função disso, o fascismo então sempre renasce quando ele não aceita que o novo nasça e se forme um novo mundo. Eles querem a permanência do velho. É isso a contradição principal na cabeça dos fascistas. Eu não aceito a ideia do outro que é diferente. Ele tem que pensar como eu. E eu não vou discutir porque os meus argumentos, claro que não vai ser. Como é que eu vou parar o mundo para descer porque eu quero Nestlé? Não, não dá. Isso é impossível. Só para uma propaganda mesmo, né, de chocolate. Não tem como parar um mundo e muito menos fazer voltar. A humanidade avança lentamente, às vezes abruptamente, como em épocas revolucionárias, mas avança. Está sempre avançando. Sempre a vitória é do novo. O velho vai ter que desaparecer. Isso aconteceu com a velha democracia na Grécia antiga. Desapareceu o regime de escravidão quando caiu o Império Romano. Todos nós que estudamos sabemos disso. Então a escravidão passou a ser velha. Né? Mas houve também a luta de Espartacus, houve aquela luta dos escravos para se libertar da escravidão, mas Roma não perdoou, crucificou 6.000 escravos que lutaram naquela batalha, né, contra a escravidão. Ela fez não sei quantos quilômetros com cruzes onde eram pendurados os escravos capturados depois da sua rebelião, da sua luta de libertação. É isso que assim que a humanidade caminha muitas vezes. E depois, o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, para combater o nazismo e o fascismo, os países democratas se reuniram. Então, Estados Unidos, Inglaterra e França fizeram uma aliança com a União Soviética. A União Soviética propôs fazer uma aliança para derrotar o nazismo, que seria o inimigo comum, porque o nazismo de Hitler e Mussolini na Itália, e Hirohito no Japão, que era o príncipe japonês, eles estavam a fim de avançar em cima dos territórios. Eles achavam que aquilo ali era livre, era uma caçada livre.